Bem-vindos a mais um Floripa em Foco especial, falando hoje sobre consciência, sobre conscienciologia. Lembrando que o Floripa em Foco é este programa ao vivo, diário, de segunda a sexta-feira, no canal 4 da NET. Todo dia tem representação do Floripa em Foco a partir das 22 horas. E toda a nossa programação, para você que não mora em Florianópolis, você pode acompanhar pela internet, através do www.tvfloripa.org.br. Basta clicar em ao vivo, dar play e você nos assiste em qualquer lugar do planeta. Ou aqui em Florianópolis pelo canal 4. Para falarmos sobre conscienciologia, sobre o Instituto Internacional de Pesquisas, é esse o Instituto Internacional de Pesquisas, que tem a sede ali em Foz do Iguaçu, no Paraná. Conosco aqui ao vivo está o pesquisador e voluntário da conscienciologia, o engenheiro, empresário, mestre em engenharia biomédica, o nosso amigo Maximiliano Raimann. É isso mesmo, querido? Isso aí. Bem-vindo. Boa tarde a todos, né? Então, é Bem-vindo. muito bom poder estar aqui com os telespectadores aí da TV Floripa. E vamos fazer uma conversa bem produtiva aqui. Isso. Antes, vamos por partes um pouco, Maximiliano. Você já chegou ontem aqui a Florianópolis para fazer o lançamento do Síndrome do Ostracismo. Foi. A gente fez ontem o lançamento ali no Shopping Beira-Mar. Na livraria... Na livraria Catarinense, Isso. às 7h30 lá, contamos lá. Foi bom? Fizemos um talk show lá, uma conversa, um bate-papo com interação com o público. Foi bem bacana, foi bem agradável. O público reagiu bem? O público reagiu bem, teve bastante gente lá também, foi bem bacana. O povo de Florianópolis tem sede de consciência? O povo é bem Maximiliano? inteligente aqui, o povo Muito bem. surpreendeu positivamente. E levaste cerca de 3 anos para escrever o Síndrome do Ostracismo? Foi. Esse tema nem fui eu vamos dizer assim, que criei, né, esse tema, essa temática. Foi um pesquisador, que foi até o prefaciador, que eu até chamei ele para ser prefaciador por causa disso. O professor Valdo Vieira, né? Valdo Vieira, que é o criador do IPC. Ele, na verdade, foi o criador do IPC, fundador, né, um dos fundadores do IPC, mas ele foi o propositor da conscienciologia. Ele que propôs a ciência, né, como a ciência, a conscienciologia e a projeciologia. E há mais ou menos, em 2007, ele propôs esse tema aí de síndrome do ostracismo. Eu achei interessante, achei que valia a pena aprofundar. E foi. Foi. Fale-nos um pouco então da conscienciologia, querido, antes de chegarmos no ostracismo. A conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência, né? O nome mostra isso, né? Conscienciologia. Mas a abordagem, ela é uma abordagem ampla, mais integral, que considera não só este corpo humano, ele considera a consciência nas suas manifestações deste corpo humano, das suas energias conscienciais, ou seja, as energias que saem a partir que a consciência pode exteriorizar. Ela considera manifestações da consciência dos seus atributos, das suas percepções que vão além das percepções físicas, percepções extrafísicas, sensações, é aquela coisa que o pessoal chama de intuição, né? Percepção que um ambiente tem uma certa energia, ou uma pessoa tem uma certa energia. Essas coisas a gente estuda a fundo, não fica só naquela percepção superficial. Além de considerar também a condição da pessoa que pode ter diversas vidas, que o pessoal chama de reencarnação. A gente não chama de reencarnação, a gente estuda isso como sendo a série de existências da pessoa. Né? Existências humanas, né? Físicas e tudo. E a abordagem que a gente dá nesses estudos são abordagens de cientistas, ou seja, é um fato, um fenômeno que ocorre, vamos estudar. E vamos procurar comprovação para aquilo, sem fé, sem acreditar, sem nada. Sem fantasmas, sem dogmas, sem espíritos, nada. Exatamente. A partir da autoexperimentação. Por isso que a gente fala que é científico. Não é, a gente tem uma hipótese e coloca. E as pessoas podem buscar a comprovação dessa hipótese por si mesmas. Dentro de si próprias. Dentro de si próprias. Entendeu? E como é que funciona o IPC? Através de aulas, meditações, excursões? Como é que se dá o trabalho de desenvolvimento da consciência? Essa instituição ela é uma instituição sem fins lucrativos.
Então, por exemplo, eu sou voluntário de instituições como o IPC, como existem outras também, há cerca de 13 anos. 13 anos, Maximiliano. Comecei lá com uns 24, 25 anos. Na faculdade? Tinha terminado a faculdade, eu comecei a me interessar pelos temas e me tornei um voluntário. E como é que funciona então? E lá a instituição ela precisa se manter e tudo, e a gente faz palestras gratuitas, faz alguns cursos gratuitos e cursos também mais aprofundados, né? E a base toda do nosso trabalho é um trabalho de esclarecimento a partir de cursos, dinâmicas e palestras, essas coisas. Não só lá em Foz do Iguaçu, mas vocês sendo convidados vão para qualquer local. No Brasil, a gente tem mais de 30, 40 sedes, né, espalhadas pelo Brasil. E tem outras instituições também que pesquisam o assunto que estão espalhadas pelo mundo todo. A gente estima que a gente deve ter uns 3 mil voluntários espalhados pelo mundo todo que pesquisam o tema, nas diversas instituições, né? Que maravilha. E aqui em Floripa, inclusive, tem um contato, uma moça que é o contato, que é a Mirtes. Aqui tem uma sede própria, né? Que é uma sede própria. Onde que fica ela? Ela fica ali no centro, né? Ali próximo ao Angelone, próximo ao Angelone lá. A gente tem um telefone, né? Sim, 3224-3446. 3224-3446. Mas através da página, né? A página a pessoa pode encontrar. E a gente faz palestras gratuitas todas as sextas-feiras. Hoje, inclusive, vai ter uma. Aqui em Floripa? Aqui em Floripa, nesse local. Que eu acho que é no edifício Maxime, se eu não me engano. Cadê a Mirtes? Mirtes, confirma o endereço para a gente, Mirtes. Ela já está vindo. Daqui a pouco ela vem. Sim, ela está vindo. Maximiliano Heimann, pesquisador e voluntário da Conscienciologia, engenheiro, empresário e também mestre em engenharia biomédica. Adorei esse termo, engenharia biomédica. Nós vamos nos abster aos ostracismos, querido. Sim, vamos lá. Pela editora Editares. É editora própria ou é uma parceria do IPC com Isso, é uma instituição independente do Instituto, mas que também só edita livros da Conscienciologia. É especializada na edição de livros da Conscienciologia. E esse livro vai estar à disposição onde, além da livraria Catarinense? Ele já está na Catarinense, online, a pessoa às vezes encontra na Saraiva, numa livraria também chamada shopcons.com.br e também na Livraria da Travessa. São as 3 livrarias online que hoje estão trabalhando com esse livro. Ou na página do IPC, iipc.org.br. Síndrome do ostracismo. Recapitulando rapidamente o termo ostracismo, né? Remonta à Grécia, onde não eram com ostras, mas com pedaços de cerâmica que tinham o nome de... Ostracas. Ostracas. Sorteavam nas ostracas quem é que ia ser excomungado da sociedade, algo assim, né? Esse excomungar-se, isolar-se da comunidade tem a ver com o síndrome do ostracismo, Maximiliano? Tem a ver. A síndrome do ostracismo, ela é eu costumo dizer que ele é um problema conjugado. Ele envolve 2 fatores. A pessoa, ela teve algum tipo de poder humano. Esse poder ele pode ser um status social, uma posição, uma fama, um prestígio, várias modalidades que existe de poder. E ela, por algum motivo, ela perde esse poder e entra num estado de ostracismo, ou seja, que nem você falou, de isolamento social, isolamento científico, artístico, vai depender da área que a pessoa... Por conta dela, não que a sociedade mesmo... A sociedade. Às vezes pode ser por conta dela, mas o que normalmente leva a síndrome é quando o contexto leva a pessoa fora da opção pessoal. Né? Perde o emprego, sei lá, alguma coisa assim. E aí, ela, a partir desse processo todo, ela começa a reagir de uma série de formas, mais ou menos... Apresentar reações, sintomas. Né? Tem que a gente sintomas típicos para isso? Tem sintomas típicos que a gente observa. Como é que são eles? Uma das coisas mais comuns que eu vi nos casos que eu coletei, né, que eu coletei lá, eu foquei a pesquisa inicial em personalidades famosas, conhecidas, né? A coisa mais comum de início é um processo de depressão do humor, né? Que vai desde depressão mesmo clínica até uma depressão de humor, depressão da manifestação geral, e um nível de... a pessoa passa a ficar mais amargurada. Então, tipo assim, às vezes a pessoa ela era sabe aquela personalidade mais abrangente, mais comunicativa, mais aberta, ela começa a se fechar, apática. Fica mais apática às vezes, e ela fica mais vendo só o lado ruim das coisas, entende? Um exemplo que eu vi agora, que saiu agora na Veja desse final de semana, que foi o caso do Chico Anísio.
no meu entendimento, né, de pesquisador do tema, ele está na síndrome do ostracismo. Então, se você for ler, por exemplo, essa pequena reportagem dele de 2 páginas, que ele até fala assim, família é problema, que eu acho que é o nome da reportagem. Família é problema. É. Às vezes até é, né? Mas independente do fato, a abordagem dele é uma abordagem bem assim problemática. E família pode ser várias amargurada, coisas. Pode ser. Inclusive problema. Inclusive problema, exatamente. Então, tipo assim, aí mostra e ele não era assim nesse nível, né? Até porque é um cara que mexia com humor, essas coisas todas. Então mostra esse caso. E aí no livro eu levanto vários outros casos aí de pessoas que fazem isso, que estão manifestando esse sintoma, além de alguns outros, né? E os sintomas são parecidos, é tipo não uma espécie de doença, mas ela causa sintomas semelhantes em todas as pessoas, Maximiliano? Existem aqueles padrões que são semelhantes. Ela tem um padrão? Existe. De afetar a pessoa, aí a pessoa começa a achar que ela está sendo de algum modo injustiçada, a pessoa fica amargurada e ela fica querendo buscar de novo alguma posição, ou estelato, ou ficar nos holofotes de novo. Então, tem uma série de manifestações que são muito similares. Mas, dentro dessa pesquisa, eu estudei, tem uns 20 casos, mais ou menos, de personalidades que eu estudei. Só que eu queria chegar num ponto, que é um ponto mais complexo até que a nossa ciência convencional não poderia estudar. Que é, eu queria entender o seguinte, a pessoa que teve poder numa outra vida, será que ela poderia, nessa vida atual, manifestar esses sintomas, sem saber que ela teve o poder numa outra vida passada? É uma boa pergunta. Entendeu? Essa era a minha pergunta. E eu ampliaria um pouco a pergunta, querido. Como é que a gente pode saber se isso é referente a vidas passadas, pregressas mesmo, sabe? Que base a gente pode ter para aceitar isso, Maximiliano? Não, tua pergunta é muito bem colocada, é por aí. A gente não pode acreditar em nada, a gente tem que buscar as experiências. Comprovar dentro da gente mesmo, pelo menos. Existe uma ferramenta que é a ideal, que não é uma ferramenta simples, que é a pessoa lembrar da vida passada. Lembrar. E há mecanismos, práticas para isso. A gente considera na Conscienciologia que a rememoração de uma vida passada, o ideal é que ela seja feita sem hipnose. Porque tem esses tratamentos na terapia de vidas passadas tal, que envolvem hipnose. Só que elas envolvem, às vezes, fatores que podem complicar, que não cabe aqui a gente aprofundar. Mas o fato é que a relembrança de vida passada a gente chama de retrocognição, né? Sim. Retrocognição. Mais pura é aquela que você lembra por você mesmo. Às vezes isso vem espontaneamente em alguns sonhos da pessoa, mas às vezes vem confuso com imagens oníricas, a imagem dos sonhos e tal, e misturado. Mas você tem como mexer com as suas percepções, com as suas energias. À medida que você vai mexendo com as suas energias, você vai conhecendo você mesmo, as suas manifestações, você começa a abrir esse canal seu para você ter acesso a essas memórias. Percepções, abre o canal da percepção. A gente tem até um livro de um pesquisador da Conscienciologia chamado Wagner Alegretti, que é engenheiro também, igual a mim, e o livro dele chama-se Retrocognições, Lembranças de Vidas Passadas. E ele coloca várias técnicas que a pessoa pode usar para ela desenvolver a retrocognição nela mesma. Mas essa, eu diria assim, é a técnica ideal, mas aí você pode, mas eu tenho dificuldade e tudo. Eu, dentro dessas pesquisas, o que eu vi como variáveis interessantes da pessoa começar a analisar? A primeira fonte das vidas passadas dela é ela mesma. Então, o indivíduo mesmo? É o próprio indivíduo. Então, por exemplo, se você olhar para você, hoje, você vai pensar o seguinte, poxa, mas eu não lembro das minhas próprias vidas. Eu diria para você, mentira, você lembra. Só não tem consciência. Ou mistura com a vida atual. É porque você não lembra, às vezes, de um fato ou de uma imagem, de um acontecimento específico. Isso aí as pessoas, a grande maioria, não lembra. Mas, por exemplo, o seu gosto que você tem desde criança que é diferente de todo mundo da sua família. O que é isso? Já foi construído lá nas outras. Isso aí é uma lembrança, na verdade. Ou seja, você está manifestando um gosto que você tinha, uma preferência, uma tendência pessoal. Certo. Isso é coisa sua de vida passada. Por exemplo, por que você seguiu uma determinada linha profissional, determinada carreira, ou tem determinado tipo de companhias de colegas, de amigos, e outras pessoas não têm? Isso mostra para você qual foram as naturezas das suas experiências passadas. Por quê? Nada é novo na nossa vida. A gente tende a seguir uma mesma linha
de manifestação ao longo dessas vidas. Entende? Tipo filho de peixe e peixinho é? É, por aí. Por aí. Só que no caso, o peixe e o peixinho é você mesmo. Eu né? mesmo. Entendeu? Exatamente isso. Que coisa, que interessante isso, Maximiliano. Mas eu acho que é o ponto nevrálgico, né, das pessoas. Para você lembrar, o ideal é isso. E aí o que acontece? Tem algumas pessoas que comentam comigo, que tomam conhecimento do assunto, falam assim, poxa, mas tem aquele caso, por exemplo, das crianças que desde novo, por exemplo, elas manifestam algum talento de exceção, ou que manifestam, por exemplo, já um temperamento mais fechado, mas que acha que ela é melhor do que todo mundo. A criança tem um processo de egoísmo já mais exacerbado, mas tem algumas crianças que já nascem mais ligadas. Que de algum modo elas vão além da manifestação normal, dentro desse contexto assim de se achar superior, de achar que tem direitos especiais e tudo. Muitas vezes isso aí já começa a dizer o seguinte, essa criança de algum modo teve poder em vidas passadas. Entende? E todas as pessoas sofrem esse processo, vamos dizer, evolutivo? Todas elas Todo mundo passa por isso? Todo mundo passa por isso? Todo mundo pode vir a ter consciência sobre a própria existência? Ah, sim. Nesse caso... É para todos isso? Isso aí, eu digo para você, isso vai acontecer cada vez mais daqui para frente. É a era de aquário, Maximiliano? Olha, é porque esse negócio de era de aquário é um processo mais... O pessoal mistifica muito, entende? Mas o que a gente está vendo dentro das pesquisas a humanidade, as pessoas estão nesse processo de ciclo de vidas, estão aprendendo, estão se conhecendo cada vez mais, estão aprofundando. Como nunca antes. Como nunca antes. E a tendência é que cada vez mais pessoas tenham lembranças disso. No passado já existia isso. Por exemplo, Pitágoras, por exemplo, que foi um filósofo grego lá de 2.600 anos, ele relatava claramente que ele lembrava de vidas passadas dele. Olha, pouca gente sabe disso, mas é um fato. Tipo assim, eu não sei se é um fato, mas pelo menos ele relata isso. Está escrito. Está escrito lá que ele relata isso. Se é verdade eu não sei. Mas o fato que a gente, se você estudar a bibliografia nessa área, você vê que tem pessoas que se manifestam assim. E a tendência é que cada vez mais as pessoas começam a relembrar isso. Só que para relembrar isso, tem que haver um investimento pessoal nesse assunto. Tem que querer e investir. Tem que querer investir e, vamos dizer assim, qualificar coisas. Por exemplo, se você tem um cérebro, o teu cérebro ele é um mecanismo físico. Mas esse cérebro ele é a interface que vai ajudar você a ter acesso a essas informações fora. Se você destrói seu cérebro, usa mal o seu cérebro, você está destruindo o seu órgão físico. Pode ser que isso dificulte você ter essas memórias, apesar de que as memórias não estão nesse cérebro, estão fora dele. E o que poderia destruir o cérebro nesse ponto? O álcool, as drogas? O álcool, droga, o mau uso, entendeu? Tudo isso. Falta de cultura, de querer absorver cultura? Por exemplo, exatamente, que é o caso do Alzheimer, né? Que a pessoa que já foi provado lá, que a pessoa não estuda, não lê tudo, é a tendência que o cérebro, como um órgão que está sem uso, ele vai denegrindo. Fica mais propenso ao Então, tipo assim, Alzheimer. A gente tem que cuidar muito do nosso corpo humano. Amar a si máquina, próprio. A nossa máquina. O corpo humano não somos nós, mas é a nossa máquina de trabalho. Né? Eu, como engenheiro, encaro assim, esse corpo é meu objeto de trabalho. Se esse corpo está bem, ajuda você a mexer com um outro ponto, que é o sério nesse aspecto, que é você mexer com as energias, que não são essas energias físicas, são as energias que esse corpo, que nós temos junto com esse corpo. Que mais sutis. Mais sutis. Que aí, quem estudou isso, essas energias? O pessoal da acupuntura, já estudava isso há milênios, cerca de 5, 6 milênios eles estudavam isso, a acupuntura. O pessoal na área, algumas pessoas da área da yoga, por exemplo, mexe com o processo das energias também há milênios. E essa condição é real, a pessoa pode desenvolver, pode experimentar isso a partir dela. Todos podem desenvolver, todos estão aptos. Só que é aquela história, você é um grande comunicador. Alto. Né? Alto, mas assim, se você tem essa facilidade de comunicação, quantas vezes você já se colocou numa posição de estar se relacionando de forma verbalmente? Sim. Né? Quantas vezes você já não treinou uma série de abordagens que você usa aqui? Isso é fruto de um trabalho. Sim. 4 anos de faculdade e todo mundo fica comunicador. Né? Então, tipo assim, tudo é fruto de trabalho. Se você quer desenvolver suas percepções extrasensoriais, trabalhe nisso, desenvolve isso que qualquer um pode desenvolver. O que acontece é que a nossa sociedade hoje... Que é o imediato. Ela é imediata e ela é muito focada na matéria. No prazer. No prazer e tudo. Isso pra gente é importante até certo ponto, mas não tem só isso. Tem outras coisas também. Não tem só isso na vida, entende? Né? Então, se a pessoa só foca nisso, ela só vai vivenciar esse aspecto. Então, é uma questão de prioridade.
Maximiliano Heimann, esse carioca, autor do Síndrome do Ostracismo, lançado ontem aqui em Florianópolis, na Livraria Catarinense. Você vai palestrar hoje à noite aqui na sede do IPC ou é a Mirtz ou é outra pessoa? Não, hoje vamos ter um colega palestrando lá. Um terceiro colega. Ontem eles me ocuparam bastante lá e me deram uma folga. Já sugaram bastante energia, Maximiliano. Mas amanhã, eu posso falar aqui que amanhã a gente vai dar um curso sobre o livro. No sábado, dia 9? Isso, no sábado. Aqui na sede de Floripa, curso aberto ou gratuito? Não. Não, o curso é pago. Tem uma pequena E aí, inscrição. quem quiser algumas informações sobre o curso, a gente vai deixar o telefone, né? Sim. Que é esse telefone que a gente até mencionou lá. 3224-3446 para se inscrever. Preços acessíveis. Preços acessíveis. Tudo a gente faz isso porque é importante a gente bancar os custos da instituição, né? Precisa. A gente faz isso porque senão o nosso ideal era fazer tudo de graça, mas temos que sobreviver também. Lá. Tem que se dar um jeito para ficar nesse planeta. Até para continuar fazendo mais cursos, né? Maximiliano, o papo está tão bom que a gente já comeu o intervalo, aí vamos para ganhar um pouco de tempo. Eu quero te fazer a pergunta. Vamos lá. Querido, a gente nasce, vamos dizer assim, meio bicho, né? Meio burro, sem muitas lembranças, e aí alguns descobrem que podem se autodesenvolver, podem vir a conhecer-se, virar seres humanos, desenvolver a sua consciência. E para onde a gente está indo, querido? Para onde iremos com essa consciência toda? Vamos virar um planeta? Vamos virar ar? Vamos virar... Para onde que vai a evolução humana? Para onde aponta essa nossa consciência, querido? Tem resposta a essa pergunta? Essa é uma resposta bem interessante. Eu sei até um determinado limite, né? Porque... Até onde nos é possível entender? Por exemplo, tem consciências mais avançadas que a gente. Existem algumas experiências que a gente pode ter a partir do autodesenvolvimento, que é a experiência fora do corpo, por exemplo. A viagem astral, projeção. Essa experiência acontecia comigo espontaneamente antes de eu conhecer a Conscienciologia. Então, para mim, é um fato. E nela você pode ter contato com consciências mais avançadas que você, mas que a princípio apresentam a forma humanoide, vamos dizer assim. E o que a gente observa, e tem alguns pesquisadores que colocam aí, é que a tendência é que a pessoa vai evoluindo até chega um momento em que ela não mais necessita voltar para a Terra. Só que isso não é aquela coisa que o pessoal fala, na próxima vida não vou voltar, não. Isso aí tem que trabalhar muito para chegar Não é assim para escolher definir isso. Então a gente vê que isso a partir do desenvolvimento pessoal você chega num ponto onde você não precisa mais dessa experiência aqui humana. Só que, ao que tudo indica, a evolução é infinita. Infinita. Então, já teve relatos de pessoas que encontraram com consciências nesse estágio, mas nada além disso. Nenhum relato além disso, por exemplo, a gente tem. Eu, por exemplo, tenho um livro que é do professor Valdo Vieira, que é Projeções da Consciência. Nele ele tem um relato, que eu acho um relato super interessante, onde ele coloca onde ele teve um encontro com uma consciência nesse estágio de evolução chamada consciência livre, né? Que ela é livre desse ciclo, né? de voltas ao corpo e tudo. Ele relata lá como foi o encontro dele a partir de uma experiência fora do corpo com esse nível de consciência. Eu nunca tive. Então, para mim é uma hipótese bem interessante e tal, quero ter essas experiências, né? Me parece lógico que a coisa funciona desse modo aí, pelo que eu vejo da minha lógica, da lógica que eu consigo entender. Mas assim, isso é o que tem de relato. Daí para frente a gente não sabe, mas pela lógica a gente pode ver assim, se você vem lá desde o vírus até o nosso nível, do nosso nível deve ter coisa muito avançada aí para frente. Não deve parar aqui, né? Não deve parar aqui. A gente conhece tão pouco, na verdade, sobre o mundo, né? Dizem os cientistas que a gente conhece menos de 2% do universo em que a gente vive, colocando psicologia, química, física, meteorologia, tudo que a gente conhece não dá 2% do universo. Que a gente sabe eu acho que eles superestimaram essa estatística. Superestimaram, menos ainda que 2%. Eu acho que é muito menos que isso. A ignorância ainda é bem assídua, né, no ser humano, não é? Querido, e voltando então para a síndrome do ostracismo, como é que uma pessoa pode identificar se tem esta síndrome? Porque é prejudicial você sentir estar no ostracismo. Não tenha dúvida. Eu diria assim, antes de falar como ela pode identificar, estar no ostracismo não é ruim. Não? Não. Você pode usar o ostracismo de maneira positiva para você. Você pode o que acontece é que as pessoas sentem-se mal por estar nessa condição. Estar no ostracismo é você não ter o reconhecimento público. Qual a importância disso? Qual a importância de não me reconhecerem publicamente? Só quem está esperando pelo reconhecimento público para mim viver, isso é secundário.
Né? Para quem está esperando, se a pessoa se prende a isso, isso é ruim, né, para ela. Né? Mas assim, a gente está querendo ver assim, qual seria, vamos dizer assim, as características, né, que você falou. Isso. Como é que a pessoa pode identificar que está com essa síndrome de ostracismo? Então, ela se sente deprimida, isolada? O primeiro critério a pessoa tem que ter passado por essas duas experiências iniciais, né? Ter tido algum tipo de posição, poder e perdeu. Porque assim, esses sintomas que eu tinha colocado anteriormente, eles até podem ocorrer em outros casos, né? Em outras situações. Esses sintomas eles advêm dessas duas condições, do poder e da perda do poder. O que eu falo para a pessoa, às vezes, da questão de ela ter esse problema de vidas passadas, é que às vezes ela apresenta sintomas, mas ela não lembra de onde que veio, né? Essa perda desse poder e tudo. Aí ela tem que assumir uma hipótese que tenha e procurar se pesquisar, nesse caso, entende? Tem que ir atrás, né? Não vai cair do céu. Não vai. Mas a ideia do livro, basicamente, é ajudar a pessoa a identificar qual é o perfil da personalidade que apresenta a síndrome e ajudar, não só a identificar se você tem a síndrome, mas ajudar quem tem a síndrome, entendeu? Porque uma coisa é o seguinte, ninguém ajuda ninguém se você não conhece a patologia. Você tem que conhecer como é que ela funciona, né? Claro. A doença um cego tem que ser não pode conhecida. guiar outros cegos, né? Um cego não pode guiar outros cegos. A lógica é totalmente essa. Muito bem. A Mirtz está ali. Podia dar um toquezinho para a Mirtz para a gente checar o endereço dessa palestra no sábado, dia 9, no IPC aqui de Florianópolis. Deve estar também no site de qualquer forma. A gente tem o site do IPC que ele coloca lá no Brasil todo. A programação, endereços, as palestras, endereço, tudo. iipc.org.br, que tem a sede lá em Foz do Iguaçu. E já está planejado o lançamento do livro em outras cidades, Maximiliano? Já, agora a próxima que a gente vai ser Porto Alegre. Já nesse final de semana? Não, vai ser no próximo. 30 de julho, se não me engano. Passado. E depois a gente vai para Brasília. Mas eu já passei em alguns lugares já, né? Passei em Manaus, Manaus? Porto Nossa, Velho. Caramba! Rodei bastante. Curitiba, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo. Que maravilha, Estamos rodando bastante lá para divulgar. Que maravilha. E você lembra, por acaso, o tema que vai ser na palestra desse sábado? Você tem consciência do tema que vai ser abordado? Eu vou ficar devendo, mas assim, vamos esperar a Mírcia, que a Mírcia é a mulher. Ela já está estando escrita aqui. Ó. Muito bem, pode passar que não vai passar na frente. Obrigado. Fica na Avenida Rio Branco, número 354, no 8º andar, sala 810, no edifício Maxims, certo? Isso. O IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia, né? Tem essa palestra então, que hora começa no sábado? É hoje, né? Não é no sábado, dia 9? Não, no sábado a gente vai apresentar o curso. O curso, isso. Hoje tem a palestra gratuita para quem quiser. Nesse mesmo endereço. Presente, e a partir de que horas? 19 horas. 19 horas. E amanhã o curso a partir de que Amanhã o curso é 14 horas. À tarde. Isso, a gente vai fazer. São 5 horas de curso, né? Um curso longo. Olha, legal. Na Avenida Rio Branco, no IIPC, que aqui em Florianópolis está na Avenida Rio Branco, 354, sala 810, no edifício Maxims. Isso. Maximiliano Reimann, pesquisador, voluntário do IIPC, engenheiro, empresário, mestre em engenharia biomédica. Está estudando ainda, querido? Já se deu por satisfeito? Em termos de estudo, né? Quem sabe um doutorado mais para frente. Doutorado, né? quando sedimentar bem a pós-graduação. Quer referendar alguma informação, refazer o convite para encerrarmos, Maximiliano? Tem também, para quem quiser conhecer um pouco dessa síndrome, além de tudo que a gente já discutiu, no YouTube, por exemplo, a gente tem algumas entrevistas que eu fiz mais longas, né? E que tem outras abordagens diferentes também do que a gente colocou aqui sobre o tema. Então a pessoa pode aprofundar. Botando lá Maximiliano, o síndrome do ostracismo. Ela já consegue aparecer bastante coisa, tem um material interessante, né? Legal. E aí a pessoa vai complementando. O livro também é um material que vale a pena a pessoa ler. E não tem um site que é o www.shopcons.com.br. Shopcons. Isso. Lá tem diversos livros da Conscienciologia, inclusive desses dois que eu citei aqui, né? Que é o Projeções da Consciência, o Retrocognições e N outros, né? E também gostaria de convidar para as pessoas a visitarem as nossas palestras aqui em Florianópolis. Quem tiver conhecimento de entender mais da Conscienciologia, vale a pena ir lá em Foz do Iguaçu. A gente tem um centro avançado de pesquisas, é um campus enorme onde você tem laboratórios,
Você tem uma das maiores bibliotecas especializadas de parapsiquismo da América Latina. Centenas de alunos, se não me engano, não? Tem cursos lá com centenas de alunos. Então é um polo de pesquisa bem sério, né, que a gente está desenvolvendo nessa área aí. Que eu diria que assim, no mundo é o principal polo de pesquisa que está em Foz do Iguaçu, apesar de existirem outros também, né? Évora Monte, Portugal, em Natal também você tem um campus lá que o pessoal desenvolve pesquisa. Então é um tema que a gente está aprofundando e estamos acabando com essa abordagem de que a experiência paraperceptiva, né? Ou essas condições das energias e essa questão, por exemplo, lá da consciência, isso pode ser estudado de uma maneira independente de religião, de misticismo, de nada. De uma maneira, conflita com nenhuma... Não conflita com nada disso. A gente pode estudar tudo isso de uma maneira técnica, científica, mas voltada para o bem-estar da personalidade humana. Primeiro e unicamente voltado para o bem-estar próprio, isso, né? Bem-estar próprio. E cure a você e depois vai querer curar outros, não é? Isso aí, não dá para acrescentar. É um bom caminho. Querido, olha, um prazer mesmo, felicidade, né, na divulgação. Eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de falar aqui para o pessoal aqui de Florianópolis. Sim, aí, que eu estimo bastante. Continuamos abertos. Estamos aí. E sedentos de conhecimento. Muito bom. Muito bem. Maximiliano Reimann, autor do Síndrome do Ostracismo, né, e que é voluntário do IIPC, e que, aliás, hoje à noite, sexta-feira, dia 8 de julho, vai ter uma palestra gratuita a partir das 19 horas, ali na Avenida Rio Branco, 354, sala 810, no edifício Maximes. Você é convidado. E amanhã vai ter um curso também, mas indo lá você se informa como participar. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.